Então, muito boa noite a todos. Sejamos todos acolhidos, recebidos no amor de Jesus. Vamos dando início a mais uma aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, módulo 3. A aula de hoje é a 7ª aula do nosso curso e vamos agradecendo a Deus para começarmos a nossa aula bem. Vamos abrindo os nossos pensamentos, vamos convidando Jesus para caminhar conosco, estar conosco durante a nossa vida, a nossa estada aqui e também estar junto conosco no nosso ambiente doméstico, lá na nossa casa, trazendo a paz, trazendo a luz e a harmonia. A harmonia também dos nossos pensamentos para o entendimento da aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa aula, então, é a 7ª aula do 3º módulo do nosso curso, e ele é tirado desse livro, que é o curso do que é o Espiritismo, o curso preparatório, e vamos entrando então na parte A. O tema da nossa aula é a visão espírita da eutanásia, e na parte B nós vamos falar o remédio e a dor. Então, começando a nossa aula, nós trazemos aí o conceito de eutanásia. Eutanásia é um termo grego, eutanasia, e é composto então do prefixo eu, que significa bom ou boa, e também de thanatos, que significa morte. Então é morte boa, morte boa. Um outro significado nos traz a ideia de que a eutanásia ela é definida como a conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal ou portador de enfermidade incurável que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. Então, esses dois são conceitos da palavra eutanásia, que também é conhecida como morte piedosa. Eutanásia é uma morte piedosa. E nós, na aula de hoje, começando a falar desse tema, onde a gente vai trazer muitas coisas que eu acredito que são interessantes e que é para o nosso aprendizado sempre, mas eu não preciso nem falar que eutanásia é um tema que mexe com as pessoas, né? Então, o respeito precisa fazer parte dessa aula, a aceitação, ver as palavras que vão ser trazidas aqui com bons olhos e lembrando que a doutrina espírita e, portanto, a aula de hoje, ela seja usada como uma ferramenta de esclarecimento, tá bom? Para a gente se esclarecer, não julgar, respeitar o próximo e então sempre para nosso conhecimento. Então vamos dando aí prosseguimento na aula. Esse ato aí da eutanásia, será que ele é atual? Só está acontecendo agora? A imagem já trouxe aí, né? A escrita. Esse ato da eutanásia, ele já era uma prática que vinha sendo colocada aí em uso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás mesmo. Nós trazemos aí a informação que em Esparta, na Grécia, que era uma sociedade guerreira por excelência, então os espartanos, eles eram guerreiros, eles eram lutadores, eles eram fortes, né? Haja vista naquele filme do Brad Pitt, né? Que fala de Esparta, ele era um espartano, onde traz bem a figura aí do que a gente vai dizer aqui, que era uma sociedade guerreira sim.
as crianças, desde muito cedo, desde que nasciam, elas já eram colocadas para serem guerreiros, para lutarem, para desenvolverem o seu físico, né? Tornando um físico forte, robusto, pronto para a luta, né? E por conta, então, do tema da aula de hoje, da eutanásia, o capítulo ele traz a ideia que em Esparta a eutanásia era uma prática comum, lançar-se do monte Taigeto, que é a imagem que está aí gravada, os nascituros que apresentassem defeitos físicos. Então veja como é forte essa questão da sociedade ser guerreira, a importância que se dava a ter filhos sadios e os filhos que nasciam ser colocados para serem guerreiros, para serem fortes, para lutarem pela defesa dos interesses de Esparta, né, para estarem a serviço do governo espartano. E as crianças, então, que apresentassem defeitos físicos, após passarem por parecer do conselho dos anciãos, porque tinha um conselho formado, que era formado por anciãos, por irmãos mais velhos, e eles olhavam todos os recém-nascidos e aqueles que apresentassem alguma deficiência, alguma fragilidade, eles eram lançados então nesse monte Taigeto para morrerem, né? Trazendo aí o começo da nossa aula, falando aí da eutanásia, né? Que é a morte, no caso a morte piedosa, né? A morte piedosa, mas era para a gente começar a nossa aula vendo como que era feito o nosso pensamento, o pensamento dos homens na época antiga. Mais para frente, também aconteceu na Roma antiga, falando dessa questão da eutanásia, os gladiadores ou guerreiros na Idade Média, eles também eram sacrificados sob o pretexto de poupá-los da agonia. Então, muito parecido também com Esparta, os gladiadores, no tempo romano, né, os gladiadores também eram irmãos que desde o nascimento eles se preparavam para serem lutadores, para serem guerreiros, como diz aí, guerreiros na Idade Média. Então eram irmãos que eram preparados para isso, para lutarem, para guerrearem. E nós temos aí o filme O Gladiador, que mostra também muito próximo disso, essa criação do irmão que é feito e treinado para ser um gladiador e defender o rei, defender o superior, né? E na verdade, depois eu vou trazer a curiosidade aí que já está aparecendo, mas embora fossem venerados pelos adeptos, que adeptos? As pessoas que gostavam de ir ali para ver o espetáculo que os gladiadores faziam, da luta, da morte que eles faziam, né? Porque tinha luta e também tinha muita morte. Eles acabavam também numa outra fase, talvez no início, eles guerreavam entre eles também, né? E as pessoas, o povo, eles iam lá para ver esse circo não, mas esse espetáculo que se fazia e eles pagavam, não é? Então daí a gente chega à conclusão que, na verdade, os gladiadores, até certo ponto, eles eram mercadorias, eles eram objetos e as pessoas que os compravam, os senhores que os compravam, queriam gladiadores fortes. E aí, se eles se machucassem, se eles perdessem a vida, compreendam que o irmão perdia dinheiro, porque ele gastou dinheiro comprando aquele gladiador, então, na verdade, ele era tido, esse gladiador, ele era tido como um objeto mesmo. O senhor que havia comprado, ele ganhava dinheiro com esse irmão, e era uma mercadoria. E eu trago essa curiosidade.
embora fossem venerados pelos adeptos, ocupavam a posição mais baixa da sociedade hierarquizada de Roma, os gladiadores. E por lei, os gladiadores eram considerados bens e não pessoas. Eles podiam ser abatidos pela vontade caprichosa de quem quer que pagasse no seu combate ou o seu combate. Então a gente realmente fica bem claro aqui que o gladiador era uma mercadoria, mas encaixando no tema da nossa aula, o gladiador que se ferisse, que tivesse um dos seus membros amputado numa luta dessa, com a espada ou com uma outra arma, ele se tornava um irmão inadequado, inapto a continuar a sua luta. Então ele perdia a utilidade, ele perdia a função. O senhor que tinha comprado aquele gladiador perdia um funcionário. E ele, gladiador, também passava a se sentir inútil, ele também ficava chateado porque ele saía daquele propósito que ele tinha nascido para ser um gladiador. Então, nessa questão, a gente traz aí que eles eram sacrificados sob, os que tinham sido feridos e por todas essas questões. A gente pode ver aí que tem uma palavrinha-chave que é sob o pretexto. Então, é alguma coisa que é sob o pretexto de poupá-los da agonia, mas no fundo mesmo ele talvez podia ter um outro significado, porque realmente não prestassem para muito mais coisa, perdiam a utilidade e o Senhor acabava perdendo dinheiro com eles. Séculos se passaram, isso foi antes de Cristo, séculos se passaram e às vezes o juramento de Hipócrates é esquecido. Quem foi Hipócrates? Hipócrates foi um médico grego, foi um irmão, ele fez o curso de medicina, estudou para ser médico grego e ele é considerado o pai da medicina até os dias de hoje. Olha lá a data de nascimento dele, ele é antes de Cristo, de 460 a 377 antes de Cristo. E sendo médico, Hipócrates teve um papel muito importante nessa questão da eutanásia, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele foi o mais célere médico da antiguidade, o médico mais conceituado ou mais importante, ele teve um grande destaque na época dele, e ele foi o iniciador da observação clínica. Então, o que ele deixou para a sociedade tem um papel fundamental. Porque se a gente for reparar nos slides anteriores, fica muito claro para a gente o quanto era importante a figura do ser humano. Um ser humano adequado, apto a desempenhar o seu papel, a sua tarefa, para aquilo que ele tinha sido chamado ou foi posto, de alguma forma. Então, Hipócrates, ele vem trazendo uma outra ideia, ele vem então iniciando a observação clínica do ser humano. Hipócrates, portanto, ele passa a olhar o ser humano como um ser individual, que é composto por infinitos pedaços, infinitas situações. E que se cada uma dessas situações estivesse em desajuste, causaria a desarmonia naquele ser humano, trazendo doença. Ele ensinava que o médico deve observar cuidadosamente o paciente e registrar os sintomas da doença. Percebamos que Hipócrates ele dá uma outra atenção, um outro cuidado ao ser humano, e não mais como era lá antigamente, usar o ser humano para a parte financeira, para adquirir bens ou lucros, Então, ele organizou uma norma que mostrava como o paciente poderia ser curado. Então, ele trouxe aí muitos ensinamentos para nós, Então, foi um médico muito importante e para ele, todo o corpo traz em si
os elementos para a sua recuperação. Olha que interessante. Ele estava dizendo lá antes de Cristo, olha quanto tempo, né, que esses irmãos estão entre nós e que deixaram o seu legado, ou toda a sua carga de conhecimento que foi adquirido, e a doutrina espírita assim nos explica, que esse conhecimento que ele traz já foi de existências anteriores, por isso que a doutrina espírita fala que o espírito é um ser milenar, né, que ele está sempre viajando, encarnando e desencarnando, indo e voltando, e em cada vez ele vai adquirindo experiência, evolução e progredindo. Então, para Hipócrates, todo o corpo traz em si os elementos para a sua recuperação, mas o conhecimento do corpo só é possível a partir do conhecimento do homem como um todo. Então, Hipócrates, ele traz a ideia de que era importante saber o que é que você come, onde é que você vive, como que você respira, como que você vê as coisas, as pessoas, o que é que você faz, como você trabalha, qual é a cor da sua pele, todas essas questões, do que você se alimenta, como que é o seu pensamento, como é que você age em determinadas situações. Ele fazia então uma observação clínica muito detalhada, porque ele entendia que está em você a sua recuperação e está em você quando você desarmoniza o seu corpo e traz a doença. Então ele trouxe realmente muitos pontos importantes para nós. E Hipócrates também fez um juramento que resume a sua ética. E que esse juramento ele é recitado nas colações de grau de estudantes de medicina. Então, toda vez que uma turma de medicina se forma, eles fazem o juramento da profissão, né, do médico, assim como o advogado também faz o juramento dele e outras profissões, mas o médico também faz, e eles recitam nesse juramento, ao final, né, na colação de grau, eles recitam então o juramento de Hipócrates, do qual eu só trouxe um trechinho, tá bom? É um resumo. E ele fala, já dando aqui a introdução para a nossa aula, que tem tudo a ver: a ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que conduza à destruição. Então Hipócrates, ele foi um irmão que era contra a eutanásia, tá bom? E aí nós vamos entrar então o que é que a medicina traz para nós a respeito da eutanásia, tá bom? Mas a gente vai trazer primeiro o conceito de medicina. Então, medicina é a ciência médica que tem a finalidade de curar, olha aí. Então, a medicina, ela tem essa finalidade de curar, de sanar dores, de estancar, de acabar com as dores. A medicina, ela tem como dever a preservação da vida em todo e qualquer caso. Então a medicina, ela traz a ideia de que a vida tem que ser preservada e que ela, como esse setor da medicina, essa ciência, ela traz aí, ou tem como finalidade, a cura e exterminar com as dores que o ser humano acaba sentindo ao longo das existências. Continuando, o Código de Ética de Medicina, na Resolução 1931, de 17 de setembro de 2009, ele prescreve, esse Código de Ética, ele prescreve, lá no capítulo 5, que traz como título a relação com pacientes e familiares, a conduta do médico, porque esse daí é o Código de Ética de Medicina, então ele vai trazer uma série de recomendações. Então a gente está trazendo aí que no capítulo 5 desse Código de Ética, ele vai trazer a relação com pacientes e familiares e o médico nessa relação. E ele fala que é vedado ao médico, é proibido ao médico, lá no seu artigo 41, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Já dando aí a introdução da nossa aula. Porém, nós sabemos que mesmo assim existem os defensores da eutanásia, aqueles irmãos que entendem que a eutanásia
ela deve ser legalizada, e eles trazem aí algumas alegações, né, algumas posições desses defensores da eutanásia, para que a eutanásia seja uma conduta compreensível e aceita. Uma das alegações é a inutilidade do enfermo. O enfermo, do qual acaba passando por essa situação da eutanásia, conforme nós dissemos, ele está sob uma dor intensa, que nós sabemos da dificuldade de ter uma doença que a gente sabe que é incurável, que dói, que incomoda, e a gente acaba perdendo as forças, né? A gente acaba perdendo a fé, inclusive, né? Então, o enfermo, ele acaba se tornando uma pessoa inútil, porque você fica com aquela dor, parece que chega um momento que não são em todos os casos, mas a dor, ela parece que não estanca, parece que não melhora, e você fica de mãos atadas. Então o enfermo acaba se tornando uma inutilidade. Então os defensores da eutanásia, eles alegam isso. Não é mais fácil então, ou não é melhor, não é preferível diante desse quadro que se pratique a eutanásia? Também os defensores da eutanásia alegam o custo na sua manutenção à sociedade, que esses irmãos, eles têm altos custos com tratamentos, com aparelhos, nos hospitais, com medicações, e também as unidades de terapia intensivas, dos quais esses irmãos acabam precisando fazer uso, e os altos custos para se manter uma UTI. Então, por conta disso também, desse custo na manutenção, esses defensores alegam que a eutanásia seria um meio viável para se parar esse custo. Também, como alegação, eles falam de abreviar o sofrimento de doentes terminais, que é o próprio conceito da eutanásia, né? Então eles defendem isso, que é para abreviar o sofrimento de doentes terminais, mas que muitas vezes lá no fundo também não é só para terminar com o sofrimento do doente, do qual na aula de hoje nós vamos ver que a doutrina espírita nos traz um lado muito positivo desse sofrimento do doente em estado terminal ou não. Mas então os defensores da eutanásia dizem que para abreviar o sofrimento do doente seria possível a eutanásia. E por último, a morte dos idosos como uma morte digna. Então, que seria uma morte digna aos idosos, você praticar a eutanásia. A eutanásia, portanto, é o tema da nossa aula e seria antecipar a morte, tá? Você vai praticar a morte antes do tempo determinado. Quando se tem uma doença que não tem cura, então a gente vai praticar a eutanásia. Quando se tem uma doença que não tem cura, então os defensores da eutanásia compreendem que praticar a eutanásia está tudo bem. Ela propicia menos dias de vida e menos sofrimento. Então a eutanásia, ela traz isso. Você tem menos dias de vida, tem menos sofrimento, mas você tem aí uma morte que já era prevista, né? Já que é uma doença que não tem cura. Então é isso. A ortotanásia seria morrer naturalmente, seria a morte correta, na hora certa. A ortotanásia, ela vem do prefixo orto. Orto significa correto, certo. Então, ortotanásia é a morte da qual todo mundo deveria passar, né? É a morte no tempo correto. Ela não
faz procedimentos invasivos para prolongar os dias da vida. Morrer na hora certa, tá bom? Então isso é ortotanásia. Não quer dizer que o irmão não vá receber os cuidados, inclusive os cuidados médicos, mas deixa-se com que o paciente receba todos os paliativos, se necessário for, e se chegar aquele momento, né, da gente passar por um procedimento paliativo, mas a morte, ela acontece naturalmente, ela chega na hora certa. A gente não antecipa a morte como na eutanásia. E a distanásia é o oposto da eutanásia. A distanásia é prolongar a morte. É a morte lenta, com sofrimento e dor. Nesse caso, o irmão, ele tem mais dias de vida e tem mais sofrimento. Em alguns países é permitido a eutanásia. A eutanásia, ela é permitida que seja feita. Tanto a eutanásia voluntária como o suicídio medicamente assistido. Eles são legais em quais países? Na Holanda, na Bélgica, em Luxemburgo e na Espanha. O suicídio assistido é ainda legal na Suíça, na Alemanha, no Canadá, na África do Sul e em 5 estados dos Estados Unidos. Em quais estados que é permitido, então, tanto a eutanásia voluntária quanto o suicídio medicamente assistido? Ele é legalizado em Oregon, em Washington, em Montana, em Vermont e na Califórnia. E na Colômbia é o único representante da América do Sul, em que também tem legalizado aí a eutanásia e o suicídio. No entanto, meus queridos, a eutanásia involuntária, que é aquela em que o paciente não participa e não sabe que vai ser feita a eutanásia, ela é ilegal em todos os países do mundo e geralmente considerada um homicídio. Mesmo nos países em que a eutanásia voluntária é legal, continua a ser considerado homicídio essa eutanásia involuntária se não estiverem cumpridas determinadas condições. Mesmo nos países em que a eutanásia voluntária é legal, sim, também é isso. Então eu vou trocar o que eu disse. Estou dizendo então que mesmo nos países em que a eutanásia voluntária é legal, né, que a eutanásia voluntária, ela é permitida nesses países que nós dissemos em cima, mas aqui ele está trazendo a informação do seguinte, que mesmo nos países em que a eutanásia voluntária ela é legal, ela ainda continua a ser considerada homicídio se não prestarem atenção ou não cumprirem algumas determinações, alguns requisitos para que seja feito tudo de acordo com a legalidade do país, daquele país que aceita. Me desculpem. O que o Livro dos Espíritos nos traz sobre a eutanásia? O Livro dos Espíritos também nos traz informações, a doutrina espírita também nos traz informações, inclusive é o tema da nossa aula, a eutanásia na visão espírita. Na questão 944, o homem tem o direito de dispor da própria vida? Ele pode abrir mão e falar, eu não quero mais viver? Os espíritos respondem, não. Só Deus tem esse direito. Só Deus é que tem o direito de falar, de dispor da própria vida ou de dispor da sua vida. Portanto, o suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. E nós sabemos que toda transgressão à lei de Deus gera consequências. E aí nós não podemos esquecer do que a doutrina nos fala com relação a estarmos habitando um planeta de provas e expiações, que o planeta Terra é um país ainda de prova e expiação, e nós nos encontramos aqui
resgatando as nossas faltas do passado. Então nós podemos encaixar isso que acabei de dizer nessa questão. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então quando a gente toma essa posição, nós estamos transgredindo uma lei de Deus. Ele aprende, e aqui eu estou falando do espírito, né? O espírito que escolhe viver com essa dor, com essa dificuldade, né? Ele aprende até os últimos instantes. Então, uma vez que somos portadores ou somos diagnosticados com uma doença, sim, busquemos amparo da medicina, que está aí para sanar, para estancar a nossa dor e procurar nos curar. Mas o espírito, como ser vivente, espiritual, em constante crescimento, ele aprende até os últimos instantes da sua reencarnação. Ele pode estar afastado do corpo, ele pode não estar juntinho do corpo, mas ele está consciente, ele está pensando, ele usa o pensamento, ele tem inteligência, ele tem a vontade e ele usa o seu livre-arbítrio. Portanto, nós precisamos respeitar e compreender essa situação. A vida, ela tem que ser mais preservada e não a morte ser autorizada. E a gente vai entrar então falando de morte, no significado de morte. Então, o que é a morte? O Livro dos Espíritos, na questão 68, nos traz qual a causa da morte entre os seres orgânicos. O que significa a morte para os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Então, quando os nossos órgãos se esgotam, acontece o evento morte. Quanto à dificuldade de encontrar sinais clínicos seguros do falecimento, após discussões éticas e estudos técnicos, por que isso? Porque antes tinha uma grande confusão, tinha uma grande divergência, né? De sim, uma grande dificuldade, como é trazido aqui, de se encontrar os sinais clínicos seguros do falecimento. Morreu do quê? Foi cerebral? Foi gástrico? Foi estomacal? Foi pancreático? O que foi? O que originou? Então tinha essa dificuldade. E aí depois de discussões e estudos técnicos, concluiu-se que a morte encefálica é o critério para a caracterização e constatação da morte do indivíduo. Só que a morte é uma coisa e a desencarnação é outra, né? Então vamos trazer o conceito de desencarnação. É o desligamento do espírito do corpo que está em processo mortal, podendo acontecer desde antes da consumação do óbito, onde traz isso no Livro dos Espíritos na questão 156. Então, o desencarne é o desligamento do espírito do corpo que está em processo mortal, tá? Em processo de desligamento. Ele pode acontecer desde antes da consumação do óbito. Então, antes de ser certificado o óbito daquele corpo, muitas vezes o espírito já não está mais ali no corpo. E também ele traz outra questão, ou até tempos depois, como no suicídio, tá bom? Eu coloquei aqui quando nós apressamos a nossa morte, né? O suicídio, a gente acaba muitas vezes indo antes do tempo, né? Então, nesses casos, e é o que está sendo trazido aqui, é que o desligamento do espírito, ele nem sempre acontece depois. Ele pode sair, o espírito pode se desligar do corpo antes da consumação do óbito. Não é a partida do espírito, mas sim o esgotamento dos órgãos físicos que prova o seu desprendimento. E aí eu trago uma passagem, porque Jesus, né, é o nosso mestre e guia, e o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que é um capítulo muito rico, porque ele fala os aflitos
serão consolados. E essa questão da eutanásia, ela mexe muito conosco, né? Quando nós temos um familiar, quando muitas vezes nós estamos ali dentro, porque não é só o enfermo, é toda a família que se coloca naquela situação, né? Naquela problemática, naquele momento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro tão acolhedor, que fala ao nosso coração, né, que nos acolhe e também nos instrui, lá no item 28, ele traz a passagem que é trazida por Santo Agostinho, e ele traz: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É bem a eutanásia, é bem essa questão trazida hoje na aula. É permitido, nesse caso, poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Então será? É um homem que está agonizando, ele está sofrendo, sabe-se que o seu estado não tem esperança. Será que nesse caso eu devo e posso poupar, dar o melhor para esse irmão, poupando alguns instantes de agonia, abreviando o fim dele? E aí vem a resposta: mas quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? O texto continua falando, né? Então, mas quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Então, nesse momento, o Evangelho está chamando a nossa atenção para dizer: quem você pensa que é para poder abreviar a vida do seu irmão e impor a ele o final da vida dele? E ele continua: não pode ele conduzir um homem, ele está falando de Deus, né? Deus não pode conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida tirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos. Então ele está chamando a nossa atenção. A gente esquece que nós temos a presença de Deus em todo o nosso, do começo ao fim da nossa vida, e não só a nossa vida, mas a de todos nós. E só cabe a Ele, conforme foi dito nas primeiras questões, só cabe a Ele dizer qual é o momento em que a gente tem que partir. Então, ele está dizendo aqui, não pode ele conduzir um homem que está à beira da sepultura para depois retirá-lo, e que nesse momento retirá-lo da sepultura, então trazê-lo à vida, trazê-lo muitas vezes à melhora. E ele está dizendo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo. Será que nesse momento, quando ele está à beira da morte, e Deus então retira ele da beira da morte, será que durante esse processo em que eu vou morrer, o que está acontecendo, ele não passa a pensar melhor na sua vida, pode não se examinar e encontrar muitas vezes soluções ou uma mudança de vida, ou uma mudança de comportamento, uma melhora como ser humano, e mesmo chegando a modificar os seus pensamentos? Então são coisas que podem vir a acontecer. A que extremos tenha chegado um moribundo, que é um irmão moribundo, é um irmão que está prestes a morrer. Então, a que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. Então, que a partir de hoje nós compreendamos todo esse momento que nós enfrentamos, que Deus realmente tenha misericórdia de nós, possa nos envolver nesse momento de dificuldade, encorajando a todos os familiares, e que cada um de nós possa doar o nosso melhor a esse irmão querido, essa irmã querida, para que ela se fortaleça e encontre as respostas, examinando-se e modificando os seus pensamentos. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões, então é com relação a isso.
Muitas vezes nós temos irmãos que estão desenganados, o médico às vezes dá prazo, 6 meses, 3 meses, 1 ano, e aí então a ciência já se mostrou equivocada porque o irmão muitas vezes se cura, o irmão muitas vezes prolonga a sua vida e fica mais tempo do que aquela programação feita por um médico. Então é isso que ele está dizendo aqui. E essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele de maior importância. Então ele está dizendo, tomemos a atenção, tomemos cuidado para essa questão. Não é permitido que eu poupe a vida de um irmão para que ele sofra menos, para que ele tenha abreviado a sua morte, porque muitas vezes esse período em que a gente não pode precisar que esse período é o fim, porque ele pode vir voltar à vida, ele pode se curar, tá bom? Então que a gente tenha esse ensinamento conosco. E aí aqui a gente parte para a dor e o remédio. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, voltando a falar do capítulo 5, né, que é Bem-aventurados os aflitos, no item 19, falando da dor. Mas ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova da fé, amor e resignação? Então ele está trazendo aí, chamando a nossa atenção para que a gente compreenda que mesmo que ele tivesse que sofrer uma vida inteira, esse irmão, essa irmã, essa pessoa, que mesmo que ele tivesse que sofrer uma vida inteira, isso não é nada perto da eternidade de glória que está reservado, né, aos aflitos, porque eles serão consolados, a consolação que Jesus programa para um futuro. E aí então, no outro livro, ele vai falar da dor, auxílio. Esse livro é Ação e Reação, se não me engano, o item 24 ou 23. Ele vai trazer essa questão da dor, auxílio. O infarte, a trombose, o câncer penosamente suportado, a demência precoce constituem dores, auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se, através de longas reflexões e benéficas disciplinas, para o ingresso respeitável na vida espiritual. Que grande lição que ele nos dá, né? Que a dor auxílio, que quando um irmão tiver que suportar essa dor, que ele suporte, que ele se encoraje, que ele busque o auxílio médico para minimizar a sua dor através da medicação. Não a que vai tirar a sua vida, mas a que vai ajudá-lo a passar por esse momento. E que a alma, ela use esse momento para se recuperar, porque é isso, se nós estamos no planeta de provas e expiações, e estamos reparando os nossos erros do passado ou passando por provas porque assim pedimos para avançar na nossa evolução, que nós passemos por esse momento bem compreendendo, fazendo reflexões e usando essas reflexões como benéficas para a nossa disciplina, para o nosso equilíbrio como ser humano, para nós entrarmos na lei de Deus, para ingresso na vida espiritual. E para fechar, eu trago aí a Gênese, no capítulo 3, o item 5 e também o final do item 7, que ele traz: a dor é um estímulo que impele para a frente. Então é quando o homem tem a dor, o homem ser humano, o homem e a mulher, a dor é um estímulo que impulsiona ele para frente. Ele quer vencer aquela dor, ele quer ultrapassar aquela dor, ele quer compreender porque ele está sentindo aquela dor e ele quer vencer. Ele quer melhorar como ser humano e ele não quer mais ser aquele homem velho, aquela mulher velha. Então a dor é um estímulo que impele ele para frente, na senda do progresso. Ele vai evoluindo. Entretanto, Deus pleno de bondade, Deus que é misericordioso e amor,
ele pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, do próprio mal ele faz sair o bem. Então é na dor que nós vamos encontrar uma flor bonita com as pétalas lindas que se abrem, que acalmam o nosso ser, e é Deus na nossa vida, e que a gente traga, e diante da dor que a gente possa compreender essas questões que foram trazidas aqui no final, que diante da dor eu reflita sobre ela. Por que é que eu estou passando? O que eu preciso aprender? O que é que me cabe fazer? O que é que me cabe trabalhar dentro de mim para eu me limpar? Saibamos que quando Jesus falou, vai que a tua fé te curou, ele quis ressaltar que estava dentro de nós a nossa cura. Vai que a tua fé te curou. Nós somos capazes de nos limpar. Nós somos capazes de estancar o que entra dentro de nós e o que sai pela nossa boca e pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos. Busque meios para amenizar os seus efeitos, os efeitos da dor, tá bom? Os efeitos da doença. Busque meios para amenizar os seus efeitos. Busque a aceitação como resignação, como compreensão. Lembrando que resignação é o sentimento do coração. E tenha coragem, que é a força que movimenta e que transforma e que chega-se à cura. Eu agradeço muito a todos, que nós tenhamos aí a dor como o remédio da nossa cura, mas que o tema da aula de hoje tenha ficado na cabeça de nós. E tem só mais uma coisinha antes de terminar a aula. Eu queria só ressaltar que essa aula, nós não estamos julgando ninguém, e se nós tivermos passado por uma situação trazida hoje aqui, não se sintam mal. Cada um tem os seus motivos, e saiba que todos nós sempre fizemos o melhor que nós devíamos fazer pelos nossos irmãos queridos. Que o nosso coração esteja em paz, que nós estejamos certos dos nossos atos, mas fica a aula de reflexão. Eu agradeço a todos e termino com esse nosso irmão, que é nosso modelo e guia para segurar na nossa mão. E eu desejo muita luz, muita vibração positiva e de cura e de limpeza para todos os nossos irmãos, hoje e sempre. Muito boa noite.